Olá, boa noite, pessoal. Chegando aqui hoje para uma live muito especial hoje, hein? Olha, tô muito feliz porque hoje o meu programa tá comemorando 1 ano. Então eu tô mega feliz. Muito bem-vindas, meninas, chegando aqui, Carla, Elis, maravilha, Lulu. Legal, gente. Dani, marido, Ivani, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos comemorando 1 ano do meu programa. E aí, em comemoração a esse aniversário do programa Segundas com a Érica, nós continuamos na nossa programação especial de lives. E aí eu deixei assim o homem mais especial da minha vida para fazer a live comigo hoje. Hoje nós temos o convidado aqui, que é a minha técnica do coração. Hoje eu vou ter aqui, ó, o homem do meu coração fazendo essa live comigo. Boa noite, Helmut, seja bem-vindo, Cíntia, Letícia, Angélica, que bom ter vocês por aqui. Pessoal, nosso tema hoje vai ser muito top, porque a gente vai falar sobre relacionamento, sobre casal, sobre crise no casamento. Então, se você que tá chegando aqui conhece alguém que tá passando por alguma crise, ou você conhece um familiar que tem alguns desafios, compartilha essa Asa Delta, chama esse amigo, chama esse familiar, porque eu prometo para vocês que o assunto vai ser top, ok? Então vamos lá, eu vou dar alguns recadinhos rapidinhos enquanto o pessoal vai chegando e vocês vão chamando a turma para a gente poder começar. Então, o primeiro recado é que nós estamos ainda na comemoração de 1 ano do programa, fazendo o sorteio da sessão de EFT. Quem vai fazer o atendimento dessa semana é a Aline Fernandes, tá? Então, o que tem que fazer? Tem que acessar o link que tá aqui na nossa bio, tem que se inscrever, tem que estar seguindo o perfil da Aline, que é Aline_Fernandes_RF. E no perfil que foi colocado, no post que foi colocado da live, né? Hoje na verdade, a gente vai fazer a publicação da live de agora. E aí vocês vão lá, curtem e marquem 3 amigos, tá bom? Para concorrer à sessão de EFT. E aí, mais pro final da semana, a gente faz o sorteio e daí a gente publica aqui como a gente tem feito das outras vezes. Então, eu acredito que primeiro recado é esse. Segundo recadinho muito especial, se você tá aqui e não pegou papel e caneta, corre, pega papel e caneta, traz, porque vai ter muita coisa para você anotar. A gente vai ter muitas dicas aqui valiosas que vai dar para você anotar e tirar bastante proveito desse conteúdo que a gente vai trabalhar aqui hoje, ok? Então, eu acredito que é isso. Deixa eu já convidar então aqui o meu convidado. Vamos aguardar para que a gente possa então começar. Vamos aguardar um pouquinho, tomar uma aguinha. Oi, marido. Você tá um pouco escuro, viu? Eu tô um pouco escuro? Você tá um pouco escuro. Seria legal você pegar uma luminária, porque Tá, eu vou pegar então e já volto aqui, ok? ok, eu já te chamo novamente. Então vamos lá. Olha só, gente, que delícia, que não tem como mostrar para vocês. Mas eu ganhei aqui, porque como Segundas com a Érica tá fazendo aniversário de 1 ano, o meu marido me deu de presente aquela luz redonda que tem um encaixe para celular. E eu tô assim, toda iluminada com essa iluminação. Então agora ele precisa pegar a luminária para colocar lá para não ficar muito escuro. Gente, nós não começamos ainda, então chama o pessoal, convida os amigos, convida os familiares, porque hoje o assunto vai ser top, tá? Vamos espremer, eu vou espremer bastante o maridão para ele compartilhar com a gente toda a prática dele, que são mais de, sei lá, eram mais de 23 mil horas, eu não sei quantas horas ele tem de atendimento, mas ele é top no emocional com a reflexologia e ele já cuidou de tanto conflito, de tanto BO,
que ele é uma pessoa que tem um conhecimento incrível. Daniel, assim, é um homem muito sábio. Eu admiro demais isso nele. A sabedoria, a serenidade dele, o equilíbrio dele, a harmonia. Quem conhece ele sabe como ele é tudo calmo, todo polido para falar. Eu já sou toda mais direta para falar. Ele é todo polido, todo tranquilo, ele é todo trabalhado, né? Então eu vou espremer, prometo para vocês que eu vou espremer bastante ele para ele compartilhar aqui com a gente todas as dicas que ele tem para dar para você aplicar no teu relacionamento e para você também compartilhar com os familiares. Se você que está aqui é terapeuta, vai poder ter várias sacadas, vários insights de como trabalhar conflitos no relacionamento. Então, vamos aguardar ele voltar aqui, né? Acender a luz, porque a luz dele estava muito escura. E a gente em casa, né? Cada um tá num cômodo. Eu tô na sala e ele foi lá para o quarto para poder participar desse conteúdo incrível. A gente estava agora há pouco repassando e, assim, é muito gostoso de ver como a gente consegue estar sempre tão alinhado. Vamos lá. Voltou aqui. Vamos ver se ele já entra para a gente já poder começar. Vamos lá, vou espremer. Aguardem que eu vou espremer. E melhorou, marido. Tá um pouco melhor. Melhorou? Melhorou um pouquinho, mas ajusta um pouquinho mais a sua câmera para focar mais em você. Ainda tá um pouco escuro. Melhorou um pouco, mas tá escuro ainda. Só que você tem que ajustar mais sua câmera. Tá aparecendo pouco você. Ok, vamos lá. Ótimo. Gente, ó, enquanto o Daniel vai ajeitando o celular dele, a câmera dele, eu vou dar um recadinho que eu acabei esquecendo. A gente vai responder perguntas, tá? Então, vocês que estão aqui, que têm dúvidas, que têm perguntas sobre relacionamento, casal que está em crise, relacionamento que está em crise, já vai mandando as perguntas para a gente poder responder. Vai anotando aí suas perguntas para a gente poder responder. Marido, deixa a sua câmera, o seu celular um pouquinho mais para aparecer mais aqui o teu pescoço. Tá cortando muito você. Isso, isso. Ok, melhorou. Um pouquinho mais seria melhor, mas tá ótimo. Vocês perceberam que eu sou bem meticulosa, né? Ó, então vamos lá, marido. Se você quiser se apresentar, né? Eu também não me apresentei, porque eu já comecei destrambelhada aqui falando tudo. Mas conta um pouquinho aí quem é você para a gente poder começar aqui o nosso conteúdo. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Érica, boa noite, esposa. Gostaria de começar agradecendo o convite, que foi mais que especial, exatamente na data de aniversário do programa, e dizer quanto esse programa ele foi maravilhoso e agregou para você, para nós, como terapeuta, para outras pessoas. Então, gostaria de, primeiramente, dar parabéns a você por esse 1 ano de programa, quanto você se desafiou nesse 1 ano e como você cresceu. Então, primeiramente, meus parabéns, muito orgulho de você e admiro demais o seu trabalho e você sabe que eu sou seu fã número 1 e obrigado pelo convite por estar aqui nessa data tão especial. E para quem não me conhece, eu sou Daniel Carvalho, sou reflexoterapeuta e sou o marido da mulher mais linda que existe na face da Terra, que é a Érica. Que delícia! Você já me emociona aqui, viu, marido? Então, sejam todos muito bem-vindos. Maravilhoso ter cada um de vocês aqui. Eu sou a Érica Carvalho, eu sou terapeuta, eu sou especialista em EFT e eu também sou professora na CETAR, sócia, parceira da vida desse homem incrível que hoje está trazendo aqui uma parte só, pequena parte de toda a experiência dele de mais de 23 mil horas, como a gente estava falando aqui. Para quem está entrando agora, o nosso assunto hoje é casal em crise. Então, eu vou aproveitar para te fazer a primeira pergunta, marido. Você acha que existe uma fórmula mágica para um casamento perfeito? Não, não existe uma fórmula mágica, mas também tudo depende do que a gente entender como casamento perfeito. Não existe uma regra, mas a gente precisa entender o que é um casamento perfeito. Então, o que é um casamento perfeito para você?
Olha, eu vou contar para vocês todos que a minha criança, a minha pequena criança, interpretou que um casamento perfeito é aquele do conto de fadas, né? Viveram felizes para sempre, era todo um mar de rosas. Era muita felicidade, muita alegria, muita união. Isso era um casamento perfeito para minha criança. Só que hoje, adulta, com a maturidade de todo esse tempo do nosso relacionamento, são mais de 25 anos de casados, quase 29 anos juntos. Eu entendo que um casamento perfeito é aquele onde, além dos conflitos, dos embates, a gente consegue olhar e lembrar daquilo que fez com que a gente se unisse, né? De qual é o nosso propósito. Então, isso para mim é o casamento perfeito. Muito bem, muito Ok. bem, muito bem, muito Agora, bom. já que você perguntou para mim, eu vou devolver a pergunta para você. E na sua opinião, o que que você acha que é um casamento perfeito? Aqui que vem o grande dilema, que é o que acaba chegando no meu consultório. A maioria das pessoas tem uma dificuldade de comunicação e uma dificuldade de entender qual é a necessidade do outro. Então, eu, como homem, Daniel, eu tenho uma necessidade, e a minha esposa, como mulher, tem uma outra necessidade. Quando a gente não entende qual é a necessidade de um, qual é a necessidade do outro e qual é a minha necessidade, tudo isso pode gerar um conflito muito grande. Porque muitas pessoas não conseguem entender por que elas decidem casar. Porque às vezes a pessoa sente atração, a pessoa se apaixona, mas ela não tem uma percepção do porquê ela quer casar. E quando a pessoa não sabe o porquê ela quer casar, muito provavelmente surgirão muitos conflitos durante o meio do caminho que ela não vai ter um norte para guiar ela durante o relacionamento. Então é mega importante que entender o que para mim é um casamento perfeito é o que eu vivo, o que eu vivo hoje é um casamento que para mim ele é perfeito no sentido de quanto nós nos desafiamos a sermos harmoniosos naquilo que a gente se programou para a vida. Isso não significa que não vamos ter nenhum tipo de desentendimento, porque somos pessoas de histórias diferentes, de famílias diferentes, que se uniram para construir uma nova família. Só que eu lembrando agora de uma circunstância bem interessante, que eu lembro de um amigo que nos apresentou, inclusive, e ele falou sobre família. Eu falei assim, não, mas eu não estou interessado na família, eu estou interessado na Érica. E naquele momento, na verdade, eu cometi um grande engano, porque quando a gente casa com uma pessoa, a gente traz junto toda a história da família dela. E se a gente não respeita isso, isso já gera um outro tipo de conflito também. Ok, então vamos lá. Eu vou te fazer uma outra pergunta, porque eu combinei com o pessoal que nós vamos fazer assim com você, nós vamos te espremer Ai, ai, ai. para você Ai, ai, ai. ter todas as informações aqui da sua malinha de ferramentas. Então, entendendo aí do que você falou de família, né? Qual é a base, então, do relacionamento? Na sua opinião, com a sua experiência, qual é a base de um relacionamento? Quando começa a faltar o respeito num relacionamento, ele já começa a se deteriorar. Então, uma das grandes bases para um relacionamento saudável é o respeito que deve existir entre o casal. E quando a gente diz respeito, a gente não está dizendo só aquele respeito explícito, mas também o respeito implícito. Porque quando eu estou aqui e de repente existe algo que está me incomodando no seu comportamento e eu fico criticando isso dentro de mim, eu também, de uma certa forma, te criticando, na verdade, eu estou desrespeitando você quando eu não consigo colocar o meu ponto de vista, quando eu não consigo entender o seu ponto de vista, para que a gente possa avançar no relacionamento. Ok. E lembrando que a base do relacionamento é o que você falou no início da live. A tua criança, ela via a história dos seus pais, o conto de fada, então tem muito a ver com o que aconteceu lá na nossa infância. Então isso vai influenciar na vida do casal. Agora você falando, né, sobre isso, na verdade, olha só que interessante. A gente tem um casamento que para nós é o nosso casamento perfeito, mas eu não tenho uma estrutura de base, uma estrutura familiar de base,
perfeita. Meus pais eram separados, aconteciam muitas coisas ali. Mas o que eu entendo, então, Daniel, é que eu via ali na figura do meu pai, que foi o primeiro relacionamento, que geralmente é o primeiro relacionamento que a filha mulher tem na vida é com o pai, né? Porque aí vem o complexo de Édipo, de Electra. Então, eu olhava para o meu pai como o meu herói. Eu tinha verdadeira paixão no meu pai. Então, o meu pai era meu herói. E aí, então, eu acabei atraindo para minha vida um homem que, em alguns momentos, acreditem vocês ou não, ele representou esse papel de herói, porque algumas coisas aconteceram, hoje a gente acha que não consegue compartilhar, mas algumas coisas aconteceram onde ele foi o meu verdadeiro herói. E aí acredito que, então, a base desse relacionamento também pega ali muito nessa questão da infância. Como que você olha para a história dos seus pais e quanto que você respeita, e falamos sobre o respeito que você citou, quanto que você respeita e agradece. Mas e quando a gente não tem como respeitar ou agradecer, como é que a gente faz? Bom, na verdade, aí você deu a chave, né? Porque os nossos relacionamentos da vida adulta, eles são reflexos dos relacionamentos da nossa infância. E aí que vem a grande confusão das pessoas. Porque não importa muito se os meus pais foram separados, se eles não foram separados, se eles se mantiveram juntos, se eles tiveram um casamento de fachada. Não importa isso. É isso que dá confusão na cabeça das pessoas. O que importa é o olhar que você tem para eles. Qual é o olhar que você tem para o seu pai? Qual é o olhar que você tem para sua mãe? Como você disse, você tinha um olhar para o seu pai, ou tem até hoje, como do seu herói. Então você criou uma boa referência, independente deles estarem separados ou não, você criou uma boa referência de figura masculina. E criando uma boa referência de figura masculina, inconscientemente, você acaba atraindo para a tua vida esse referencial e você pode ir além. Quando existe o primeiro... E eu comecei falando sobre o respeito, e a base do relacionamento, como eu disse, é o respeito, só que o primeiro desrespeito que vai impactar na vida do casal é o desrespeito à história dos pais. Então, quando eu olho para a história dos meus pais e julgo muito a história deles, eu vou ter uma tendência na minha vida adulta de replicar alguns padrões de comportamentos que me incomodavam na minha infância. Então, o grande segredo que a gente tem no processo terapêutico, quando alguém tem crises no casamento e coisa e tal, a primeira pergunta que eu faço, tá, mas qual é a visão que você tinha quando criança do relacionamento dos seus pais? E ali eu já consigo matar a charada, mesmo sem dar clareza para a pessoa, que muitas vezes o conflito que ela vive hoje é porque a dor da criança ainda está ativa. Porque não é a dor de ter pais separados. Porque pai e mãe nunca vão se separar. Marido e mulher vão se separar. Ah, mas meu pai foi ausente, minha mãe não sei o quê. Isso são circunstâncias que podem impactar na vida, na nossa vida de relacionamento, mas tudo depende muito do olhar que você teve em relação aos seus pais na sua infância. Esse olhar é uma chave importantíssima. E aí no trabalho terapêutico, muitas vezes a gente tem que fazer a pessoa ter um novo olhar para a história para corrigir algumas circunstâncias. Legal, então lá no final, nós combinamos que o Daniel vai dar umas dicas, tá bom, pessoal? Acompanhem, fica aqui com a gente até o final, porque no final ele vai dar algumas dicas de ouro. Mas já que você falou aí sobre tudo isso, marido, e você como avalia então o nosso casamento? Eu acho o nosso casamento algo assim magnífico. Isso não significa que nós não tivemos crises, que nós não tivemos discussões. Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. E quando, na verdade, antes de eu explicar isso, eu vou ser mais direto aí na sua resposta. Eu acho o nosso casamento maravilhoso. Eu acho que a gente cumpre aquilo que nós alinhamos quando nós nos conhecemos. Nós tínhamos 16 anos e de lá para cá a gente vem realinhando todo o processo para atingir algo que a gente planejou mesmo antes de nós casarmos. Porque nós tínhamos sonhos. Qual era o sonho? Por isso que não basta apenas você querer ter um relacionamento, você casar, se você não entender aonde você quer chegar. Porque os desafios, eles vão surgir. E mesmo surgindo os desafios,
você precisa ter consciência de tudo isso para poder alinhar o trajeto no meio do caminho. Mas a maior parte dos conflitos, olha, os meus pais se separaram, meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade, os seus pais se separaram, e isso não impactou negativamente no nosso relacionamento. Na verdade, ele impactou positivamente no nosso relacionamento. E esse que é um grande dilema, como que aquilo que no mundo aí fora se chama de desestruturado, eu não entendo assim, consegue trazer esse resultado. É porque depende muito do olhar da nossa criança. Aquela criança que julga, que critica, que está tudo certo porque ela é só uma criança, ela vai ter uma tendência de repetir alguns padrões na vida adulta. Olha lá que interessante, né? O que você falou, marido. Então, primeiro nós contrariamos todas as expectativas. Que nós nos conhecemos aos 19 Segundo o meu terapeuta, nós tínhamos tudo para não dar certo. Nossa, seu terapeuta é bacana pra caramba, hein? Assim, que a nossa história ela tem todos os ingredientes para que a gente não tivesse dado certo. Ok, marido. Então, nós contrariamos as expectativas. Começamos a namorar com 16 anos, não tínhamos uma base familiar estruturada, que é o que a gente tem hoje aqui. Graças a Deus, a gente conseguiu, né, construir essa base familiar, essa estrutura. E nós nos casamos com 19 anos. Então, isso é realmente muito estranho. Aí, a Gisela fez aqui uma colocação para a gente falar mais da criança, né? E eu vou abrir para vocês que quando eu era criança, eu já contei essa história em alguns momentos, em algumas lives, tá? Mas quando eu era criança, eu lembro que eu tinha uns 7 anos, 6, 7 anos, enfim, tinha menos que 10 anos, e aí eu vi uma vizinha vindo mostrar para minha mãe a aliança que ela tinha ganhado porque ela tinha feito bodas de ouro. E naquele momento, a minha criança olhou aquela aliança bodas de tão prata. linda, de bodas de prata, é isso. E aí eu olhei para aquela aliança, né, ela mostrando a aliança para minha mãe, e a minha criança só pensou assim: uau, eu quero ter uma dessa um dia. Eu vou ter uma dessa um dia. E eu vibrei tanto naquele desejo de ver aquela aliança tão linda, né, dourada e prateada, porque bodas de prata geralmente faz com 2 cores. E aí, acredito que a minha criança foi buscando isso. E quando a gente se conheceu aos 16 anos, e eu olhei para você, a gente estava conversando sobre isso, né? Quando eu olhei para o Daniel, com 16 anos, eu tive a impressão de que ele era filho de uma família muito estruturada. Não sei por quê, não me pergunte, mas eu olhei para ele e pensei: uau, esse menino vem de uma família, de uma estrutura. Eu nem conhecia ele, não sabia nada da vida dele. E aí, depois, a gente foi se conhecendo e eu entendi que, na verdade, não era bem isso. Mas aí eu vou dar spoiler, deixa ele falar mais pra frente o que é isso. Aí lá pro finalzinho ele vai falar dos acordos inconscientes. Combinado, marido? Sim, aí é que vem o X, né? Porque quando a gente diz de estrutura, a gente imagina o casal criando os filhos, que, claro, que isso é maravilhoso. Mas o maior problema, ele não acontece, por exemplo, numa separação de casal. O maior problema, ele acontece quando na separação de um casal, o marido fala mal da mãe e a esposa fala mal do marido. E esse falar mal ou criticar, não necessariamente ele precisa ser verbalizado. Ele não precisa ser explícito, ele não precisa ser falado. Porque aquilo que é pensado e sentido, a criança ela também vai ter uma percepção. E eu já tratei muitos casos onde a vida de um filho não andava, a vida não ia para frente, porque a mãe tinha um olhar de muita crítica para o pai do filho. E aí não consegue evidenciar as qualidades que o pai ou o marido da criança tem também. Então, perceba como a gente está falando muito do olhar. É esse olhar que faz uma grande diferença na vida. Qual é o olhar que as pessoas têm hoje para casamento? O que a pessoa ela casa hoje? Querendo construir um futuro com uma pessoa. Então, quando eu conheci a Érica, eu tinha um sonho de construir família. E você, Érica, qual era o teu sonho? O meu sonho também era exatamente isso, porque a minha criança cresceu num ambiente onde não tinha essa estrutura de pai e mãe dentro de casa.
E apesar de eu não ter essa estrutura, a minha criança pensava assim: não é possível que a vida é só isso, deve ter algo a mais, porque aquelas histórias dos contos de fada, e como eu falei aqui, né, a gente tinha algumas vizinhas que tinham um bom casamento e eu me agarrava nessas informações. Então a minha criança, ela era realmente desesperada por esse sonho de crescer, encontrar o príncipe encantado e construir família, ter filhos. E aí eu fui fazendo várias programações em cima de tudo que a gente foi vivenciando, vendo como era o relacionamento de irmãos dentro da minha casa, como eu gostaria que fosse quando eu tivesse minha família. E tudo que eu fui olhando, por incrível que pareça, eu, apesar de, acredito que em alguns momentos ter julgado, a vida foi muito generosa comigo. E eu consegui realizar grande parte desses sonhos. Então, acho que a minha criança Então, estava. mas aí você falou a palavra-chave, né? Qual era o olhar que você tinha para o seu pai? Faltou uma pergunta. Qual era o olhar que você tinha para sua mãe? Você já falou que o teu pai era o teu herói. E qual era o olhar que você tinha para sua mãe? A minha mãe era uma mulher muito forte, muito guerreira, que ela tinha ali com ela algo que era muito. Ela teve muito pouco estudo, mas ela tinha muita sabedoria. E ela me falava coisas assim que mexeram muito comigo. Incrível como quando nós falamos sobre padrão e sobre crenças, a minha mãe instalou em mim crenças poderosíssimas. Vou dar dois exemplos aqui. Primeiro exemplo que a minha mãe sempre disse a vida toda, desde que eu me considero gente, ela falava assim: você um dia vai crescer, vai ter seu marido, e lembra de uma coisa? Filho vem em segundo plano. Coloca teu marido sempre em primeiro lugar, porque em algum momento da vida os seus filhos vão sair da sua casa, vão para o mundo, porque filho não é nosso, filho é para o mundo, e vai ficar só você e teu marido. Então, esteja sempre muito perto do teu marido, muito junto dele, porque mulher casada ela tem que andar junto com o marido. Essa foi uma das primeiras crenças poderosas que a minha mãe conseguiu instalar em mim. E a segunda crença poderosa que ela instalou em mim foi sobre o parto normal. A minha mãe tinha tido alguns partos e aí ela teve cesárea, algumas complicações, e ela comentou sobre isso. Quando você crescer, tenha parto normal. Parto normal é melhor para a mulher. E a criança aceitou isso como uma verdade absoluta e eu fui validando essas informações. Então, a minha mãe, ela foi uma mulher de muita sabedoria. Eu tinha um respeito muito grande pela figura da minha mãe. Então, veja aí como é a circunstância, né? Você tem um olhar produtivo e positivo para o seu pai. Você tem um Tá dando uma travada. Vamos ver, marido. Deu uma travadinha aqui. Voltou, voltou. produtivo e positivo para o seu pai, e você tinha um olhar muito forte para tua mãe. E tudo isso impactou na tua vida. E aí, claro que vem a tua parte de você fazer o que precisa ser feito. Então, você teve o olhar produtivo, você teve crenças poderosas, só que tem uma coisa importante. Quando a gente chega nos 14 anos de idade, a gente começa a construir um novo mecanismo para quebrar um padrão de crenças para se apropriar daquilo que é nosso. Isso começa mais ou menos por volta dos 14 anos de idade. E muitas pessoas não fazem essa trajetória. E quando a pessoa não faz essa trajetória depois dos 14 anos, também pode impactar na vida de casal. Então, veja como não existe uma fórmula mágica, mas existem informações que são valiosíssimas para que a gente possa ter um relacionamento mais saudável. Nós somos imperfeitos, mas isso não significa que a gente não possa sempre estar aprimorando para se tornar um ser humano melhor. E entendendo que o relacionamento, ele depende muito da construção do dia a dia. Porque, como eu disse, nós também já tivemos crise no casamento. E o que fez a gente conseguir superar essas... não foram muitas, graças a Deus, mas o que fez a gente superar isso? Tem algo que eu gosto de explicar para os meus alunos, isso não é fato, mas é só uma maneira de explicar.
Eu tô te ouvindo, só que a sua imagem tá travada, tá? Mas a gente tá te ouvindo. Acredito que todos estamos ouvindo. Só que a imagem deu. Ela travou aqui e eu não sei destravar, mas tudo bem. Deixa eu fazer aqui. Ela travou. Para mim, ela também. Tá me ouvindo? Vamos ver se volta aqui. Não, agora eu tô sem a sua imagem. Eu acho que eu vou ter que tirar você e vou ter que te chamar de novo. Pode ser? Tá bom. Ok. Vamos novamente. Agora não tô conseguindo. Vamos ver se ele volta. Tá sem voz, gente? Vamos ver se agora ele entra, se vai dar certo. Agora acho que sim. Agora sim. Voltou, né? Onde eu estava? Você estava falando justamente sobre os conflitos, né? Se você vai. E falando de um exemplo que eu costumo dar em sala de aula, né? Isso. É isso? Isso mesmo. Tá. Então, agora quem está travando, eu acho que é a tua imagem agora. Acho que é do próprio Instagram ali. Mas vamos lá. Vamos supor que eu esteja passando algum problema com a Érica. Se eu estiver passando um problema com a Érica e de repente eu vou lá falar com a minha mãe. E eu chego lá para minha mãe e falo assim, olha mãe, eu tô com um problema com a Érica, porque a Érica é uma chata, sei lá, eu falo qualquer coisa. E de repente a minha mãe chega para mim e fala assim, a Érica é chata mesmo, é muito difícil, é isso mesmo. Se ela fizer isso, eu vou ganhar força para voltar para casa, não para resolver, porque ela deu vazão para minha razão. E aí eu volto com força, de repente, para brigar e não para resolução. Quando que não o contrário, se de repente minha mãe disser assim, olha, casamento existem desafios mesmo, mas você escolheu ela como sua esposa, então vá lá e resolva o que tem que ser resolvido. E aí eu ganho a humildade para entender que num relacionamento todos nós precisamos ceder. Não é só a minha verdade, não é só a verdade da Érica, mas é uma verdade que vai nos levar até onde nós queremos chegar. E de vez em quando eu preciso abrir mão do meu ponto de vista, e de vez em quando ela precisa abrir mão do ponto de vista dela, porque não existem verdades absolutas. Mas eu preciso entender, independente disso, qual é a necessidade dela, e ela também precisa entender qual é a minha necessidade. Parece, às vezes, conflituoso isso, mas é tão natural quando a gente olha para o adulto e como o adulto resolve as coisas, que aí fica mais leve. Quem não sabe resolver os conflitos é a criança, porque ainda não tem estrutura para isso. Então, na maioria das vezes, os conflitos de casais, eles estão muito ligados à dor da criança não resolvida, que vão refletir na vida do adulto. Legal, olha só, né? Você falando aí, marido, quando nós éramos recém-casados, uma vez eu lembro que eu estava na minha sogra, eu sempre frequentei muito a casa da minha sogra. E a minha sogra até fala isso, né? Você sempre foi mais nossa do que da sua família. Porque quando a gente começou a namorar, eu frequentava muito a casa do Daniel. Eu sempre fui muito bem acolhida lá. Sou muito grata mesmo a toda a família do Daniel, principalmente a minha sogra, que sempre me acolheu muito. E aí, com toda a sabedoria dela, ela falou assim para mim um dia: olha, eu vou te falar uma coisa. Se em algum momento vocês tiverem algum problema no casamento, você tiver algum problema com o Daniel, por favor, venha falar comigo. Não vá falar para sua mãe, porque eu sou mãe dele e eu conheço bem ele, eu vou conseguir te aconselhar e eu não vou ficar com raiva dele. Não significa que eu vou ficar do lado dele se ele estiver errado, mas eu não vou ficar com raiva. Ao passo que se você for falar para sua mãe, você pode alimentar uma raiva, né, dela contra o Daniel. E eu acredito que esse conselho foi um dos conselhos mais sábios que ela pôde me dar. Porque sempre que a gente tinha alguma coisinha assim, e eu ia lá e conversava com a minha sogra. Até que eu aprendi que realmente, naqueles primeiros momentos, eu poderia sim contar com a ajuda dela, mas aí chegou essa fase que o Daniel falou, que é da maturidade, da gente começar a entender que os nossos conflitos a gente resolve em casa. Aí vem o ditado, né? Roupa suja se lava em casa. E sabem por que que roupa suja se lava em casa? Porque geralmente casais, quando tem algum tipo de conflito, e às vezes acontecem mesmo porque aconteceu conosco,
Se a gente começa a envolver as pessoas próximas, os familiares e até mesmo os filhos, num determinado momento as coisas se ajeitam e a gente volta às boas. E aí fica chato, né? Porque as pessoas se meteram na briga, a gente enfiou a família toda na confusão e depois o casal volta numa boa e às vezes a gente arrumou um monte de briga desnecessariamente. E aí, para aproveitar aqui o gancho do que a gente falou, como que a gente consegue, então, resolver esses conflitos, Daniel? Na verdade, é necessário respeito, é necessária a comunicação e é necessário entender como é o que eu quero, na verdade. Porque às vezes eu não tô afim de resolver o conflito. Eu não tô afim de falar a verdade. Porque tem um detalhe muito importante. Quando eu casei com a Érica, eu prometi para ela que ia amá-la, respeitá-la e tudo mais. Isso foi verbalizado. Mas inconscientemente eu disse para a Érica o seguinte: olha só, eu tenho alguns conflitos aqui que você não sabe. E você que vai me ajudar a resolver. E inconscientemente, lá a Érica de repente falou assim também: ah, você não sabe. Eu também tenho alguns conflitos aqui e você também vai me ajudar a resolver. Porque isso é que vai fazer o casal se tornar um só. É esse o grande dilema. Às vezes as pessoas não entendem que o reflexo do que está acontecendo é muito engraçado porque pequenos padrões de comportamentos que me incomodavam na minha mãe, a Érica tinha no início do relacionamento, do nosso casamento. Conforme eu aprendi a aceitar isso, eu aprendi a respeitar mais a minha mãe, e isso também se resolveu dentro de casa. Então vejam como o respeito, a comunicação, o olhar, a admiração e a verdade. É essa verdade que ela não é só a verdade que a gente fala, é aquela verdade que a gente pensa e que a gente sente. Porque quando a gente está falando algo, mas aqui está sentindo diferente, existe uma grande probabilidade das coisas não darem certo. E, de repente, se eu atrair um relacionamento um pouco mais desafiador, talvez eu tenha que olhar para a minha infância, para entender onde está o meu conflito, para poder curar todo esse processo, porque existe solução dentro desse processo, desde que os dois estejam dispostos a fazer algo para isso também. Marido, agora eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco mais pesada, tá? Um pouco mais forte. Mas e quando não tem solução? Bom, aí você já falou, né? Se você já disse que não tem solução, se não tem solução, acabou. Não tem o que fazer. Tem uma frase do Henry Ford que diz assim: se você acredita que você consegue ou que você não consegue, você está certo. Se uma pessoa ela chega numa conclusão de que não tem mais solução, ela não vai fazer os esforços necessários para manter aquele relacionamento saudável. Então, tem um outro detalhe importante aqui, que todo mau costume de início de relacionamento vai ter uma tendência de perdurar durante o resto do relacionamento. Então, vamos supor que a Érica fosse ciumenta no início do nosso namoro. Se eu gostasse daquilo, se eu achasse que aquilo era amor, se eu achasse eu desse corda para aquilo, isso estaria durando até os dias de hoje. Porque às vezes eu não consigo resolver os maus costumes no início do relacionamento, e conforme as coisas vão passando, tudo aquilo tem uma tendência de se agravar mais. Então, quando eu acho que não tem solução, infelizmente não vai ter o que fazer. Porque eu vou agir de uma maneira a não fazer tudo o que precisa ser feito para dar certo. Enquanto que eu acredito que tem solução, eu vou fazer os esforços necessários para fazer dar certo. Claro que depende muito dos dois para que tudo isso dê certo. É um esforço mútuo dos dois lados. Para que a mulher possa atrair um bom parceiro, é importante ajudar ela a entender qual é o olhar que ela tem para o pai dela. E para ajudar um homem a ter uma boa parceira, é importante entender qual é o olhar que ele tem para a mãe dele. Só que não é um olhar... O cuidado, mesmo nesse olhar, ainda existe um cuidado, que é um cuidado de não existir uma inversão de papéis. De repente, eu me achar maior, que aí vai gerar outro tipo de conflito também. Então, se não tem solução, se a pessoa chegou a essa conclusão, ela não vai fazer esforços para tentar solucionar. E às vezes, em alguns casos, não vai ter solução mesmo. Mas tudo depende muito do foco que a pessoa dá. Já chegaram para mim no consultório e já falaram: eu preciso de uma ajuda para salvar o meu casamento.
apesar de eu já ter feito terapia de casal, não funciona assim. A gente tem que ajudar a pessoa a resolver o conflito dela, da infância dela, olhar para a criança dela. Porque a vida hoje do adulto é um reflexo dos conflitos que estão lá na infância ainda mal resolvidos. Então, já que você falou que não tem solução, eu acho que a solução, pensando aqui, seria separar e arrumar outro parceiro. Muitas pessoas exatamente pensam assim, e é até um direito da pessoa. Só que quando a pessoa separa e arruma um outro parceiro sem resolver o conflito, num primeiro momento, e isso a gente vê o tempo todo, num primeiro momento está tudo bem, mas depois, aqueles mesmos conflitos, eles têm uma tendência de serem replicados no outro relacionamento. Porque a dor não está no outro, a dor está em mim. Eu fico pensando aqui em como responder tudo isso, uma hora é muito pouco tempo para poder explicar todas as nuances envolvidas aí nessa história toda, né? Mas eu acho que pequenas pitadinhas aí vão ajudar vocês a terem uma percepção melhor sobre o relacionamento. Não que nós queremos que a nossa verdade é a verdade absoluta, que não existam outras verdades. Mas dar pequenas pitadas para vocês entenderem que talvez você consiga resolver isso sozinho, talvez você precise de uma pessoa imparcial para te ajudar a resolver, e talvez você precise de ajuda de um processo terapêutico para entender tudo isso também. Legal. Marido, eu vou abrir aqui para fazer 2 perguntas antes da gente ir para a parte das dicas, que você já até tocou no assunto aí. Mas, enfim, uma das perguntas que fizeram é: quando não conseguimos conversar, qual é a solução? Existe uma diferença entre conversar e comunicação. Algumas pessoas, algumas crianças não tiveram voz, não puderam se expressar. E aí, na vida adulta, ela não consegue se expressar novamente. Então, ela não podia falar do que ela sentia, do que ela pensava. Então, a gente voltou de novo para a dor da criança. Então, é o meu marido que não deixa eu falar. Pode até ser, mas o conflito ainda pode estar lá na infância. Então, quando a gente cura essa dor da criança, ela ganha força para aprender a se comunicar melhor, não conversar. Porque conversar, eu posso conversar com qualquer pessoa, mas nem sempre eu vou estar me comunicando. Porque às vezes eu quero que o outro... Então, no início do relacionamento, eu disse assim para a Érica, ela disse assim, tá claro aqui, né? Ela queria que apagasse a luz. Eu não apaguei. Eu não apaguei. E aí ela se incomodou, eu falei, não, se você quer alguma coisa, fale o que você quer. Se você tiver mais verdade no seu falar, eu vou entender o que você quer e vou fazer. Eu não tenho bola de cristal. E aí não estava programado a gente contar aqui, mas no início de casado nós tivemos uma discussão. Eu não lembro porque, deve ter sido coisa boba, mas eu não vou lembrar disso. E a Érica ficou muito brava. E nós tentamos resolver naquele dia, mas a gente estava meio de cabeça quente, já era de noite, eu ia trabalhar no outro dia. Falei, olha, nós não estamos chegando a lugar nenhum, eu vou dormir. E aí eu fui pro quarto e deitei na cama e dormi. E o que aconteceu? Eu fiquei a noite inteira lá no sofá, chorando, achando que ele estava me dando um gelo, né? Eu falei, olha isso, ele podia vir aqui me chamar. Ele estava dormindo, ele não estava nem pensando. Eu estava ali, né, sofrendo com o negócio que ele já tinha, virado a página. Mas eu achei que você tivesse bola de cristal. Não... Quantas vezes mais depois disso você dormiu no sofá de novo? Nunca mais. Nunca mais. Eu falei, não vale a pena fazer isso. Isso é bobeira. Mas assim... Maturidade. É muita maturidade. Né? Muita maturidade. Maturidade. Alguém falou aqui, né, sobre exatamente... deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Conversamos, porém não nos comunicamos. Então, se não existe uma boa comunicação, precisa desenvolver uma boa comunicação. Só que se você já está casado há 5, 10, 15, 20 anos e não resolveu isso ainda, você vai precisar ter paciência para construir esse processo para que ele se torne melhor. Nós já tivemos crises no nosso casamento e sempre depois que passamos por uma crise, o nosso relacionamento se tornou ainda mais saudável. Mas por que ele se tornou saudável? Porque nós resolvemos como adultos se resolvem as histórias, e não com a dor da criança. Então nós fomos resolver como
adultos. E aí que é o X. As pessoas dizem que resolvem como adultos, mas na verdade elas estão resolvendo com o padrão da criança. E na maioria das vezes elas não têm percepção de que elas tocam na dor do outro, o outro toca na dor dela, e ela tem o comportamento que a criança tinha e não vai ir para a solução. Ela vai ficar rodeando dentro daquele conflito até que ela se aproprie de resolver essa dor para poder ir para frente de uma maneira mais saudável. E você falou que tinha outra pergunta, né? Tem mais uma pergunta. Alguém perguntou aqui quando tem a inversão de papéis. No caso, eu não lembro quem foi, mas ela falou que ela é mãe do marido. Como consegue resolver isso? Isso daí dá um trabalhão para resolver. É bem delicado mesmo. E esse, hoje, é um dos maiores problemas nos casamentos que eu pego no consultório hoje, tá? A inversão de papéis é o que geralmente traz muito conflito dentro do casamento. Porque ou a mulher se torna mãe, ou ela se torna o homem da casa. E aí existe a inversão de papéis, e aí isso dá um problemão para poder se resolver. E aí, nesse caso específico, precisa de uma ajuda terapêutica. Não tem jeito. Na reflexologia, quando a mulher ela faz essa inversão de papéis e ela se torna o homem da casa, eu chamo isso de emoção próstata. É uma mulher que está com emoção próstata. Então ela fez a inversão de papéis. E com essa inversão de papéis, o homem ele fica com uma emoção mais útero. E isso vai gerar conflitos imensos, 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 que pode dar problemas muito sérios para o casal. Porque aí a libido vai embora, a comunicação vai embora, aí a mulher, ela quer mais atitude do marido, mas ela não dá tempo para que ele consiga exercer aquela atitude que ela gostaria. Por quê? Porque está na inversão de papéis. Então, uma hora a gente pode fazer uma live aqui só para falar sobre inversão de papéis. Dá mais de uma hora de conteúdo para poder falar sobre inversão de papéis. Só que ela destrói os casamentos. A inversão de papéis destrói os casamentos. E as pessoas não têm consciência disso. Mas aí precisa de uma ajuda terapêutica para poder resolver. É pesado mesmo, né? E agora eu acho que está no momento de você dar as dicas. Já está acabando o nosso tempo, marido. É muito rápido. Realmente já voou o tempo aqui, né? Já estamos aqui na retinha final da live, né? Oi, Celinha, boa noite, seja bem-vinda. Marília, né? Inversão de papéis. Olha que dicas importantes para um relacionamento mais saudável. Eu vou tomar muito cuidado no que eu vou falar aqui, justamente para não ter uma prepotência no que eu vou falar para vocês agora. Porque nós não somos donos da verdade. Mas a gente pode dizer aquilo que dá certo no nosso casamento para vocês. Eu acho que fica mais leve para mim dizer isso. Então eu posso compartilhar com vocês o que dá certo e o que muitas vezes eu ajudo os meus interagentes no dia a dia. O respeito. Ele é primordial. O amor, vocês não vão... um casal, mesmo se amando... Olha só, antes de ir para dicas, eu vou falar uma coisa aqui. Um casal, mesmo se amando, quando existe inversão de papéis, eles ficam vulneráveis a outros relacionamentos. Olha como é séria a inversão de papéis. Mas vamos aqui para o que precisa mesmo. Então, respeito, ele é muito importante. Então, eu preciso respeitar a Érica, não só no explícito, no que ela está vendo, mas no implícito, no que eu estou sentindo. Eu preciso olhar para ela como um outro ser humano. Eu preciso olhar para ela com todo o respeito que ela merece ser olhada como ser humano e com o respeito de que foi a mulher que eu escolhi para casar comigo, para ser a mulher da minha vida até o meu último suspiro. A outra informação importante, muito cuidado com a inversão de papéis. Se você tiver hoje no seu relacionamento com inversão de papéis, procure a ajuda de um terapeuta para lidar com isso melhor, porque sozinho realmente é muito desafiador arrumar isso aí.
é muito desafiador. E isso não acontece do dia para a noite, tá? Ela vai acontecendo sem que as pessoas percebam. Então, muito cuidado com a inversão de papéis. E aí seja o marido virar pai e não marido, a mulher virar mãe e não esposa, ou a mulher virar o homem da casa e o homem virar a mulher. Então, isso de maneira emocional. Acho que vocês estão conseguindo entender o que a gente está querendo colocar aqui, né? A outra coisa importante é entender, se você tiver com um conflito no teu casamento hoje, e o teu padrão familiar, de onde você veio, você está replicando a informação. Então, lá na tua infância existia um relacionamento que você considera que não foi saudável. E hoje você está replicando isso, é a dor da tua criança. Então, você também precisa de ajuda de um processo terapêutico para curar a dor dessa criança, para curar o processo do teu relacionamento. E entender qual é a necessidade do homem, qual é a necessidade da mulher. Você já perguntou para o teu cônjuge o que deixaria ele feliz hoje? Você já perguntou para o teu cônjuge quais são os planos e os projetos que ele tem para a vida? E quais são os planos e projetos que vocês dois têm juntos? Vocês estão alinhando os projetos juntos ou cada um tem projetos para caminhos diferentes? Eu consigo entender que é necessário um processo de individualidade. Mas quando eu decido casar e eu decido levar uma vida de casado, é muito importante que eu entenda que eu preciso estar alinhado com o meu cônjuge. Porque esse alinhamento faz parte do processo de seguir para a vida. É fundamental que seja alinhado em comum acordo as duas informações. E aqui vai uma... Dá tempo de eu falar aqui um minuto bem rapidinho. A pergunta aqui para vocês. Eu vou fazer a pergunta e vai respondendo aí quem puder. E aí eu vou explicar. Vocês preferem ser felizes ou ter razão? Escrevam aí se você prefere ser feliz ou ter razão. E aí eu vou explicar essa questão de ser feliz e ter razão, tá? Na maioria das vezes, eu escuto que as pessoas elas querem ser felizes. Mas quando eu vou investigar a fundo, elas querem ter razão. E eu vou explicar isso, tá bom? Olha só a história. Tem até um vídeo lá no canal do YouTube falando sobre ser feliz e ter razão. A maioria das pessoas fala ser feliz, mas eu tenho muita dúvida se as pessoas preferem ser feliz ou ter razão. Eu, Daniel, prefiro ter razão e ser feliz. Porque mostra que eu estou dentro do meu caminho. O que acontece? A pessoa fala assim. Então, a esposa fala assim pro marido. Marido, não faz isso que vai dar problema, não sei o quê. E o marido fala, não, eu vou fazer. E aí o marido faz. E a esposa fala, tá bom, vou deixar isso pra lá. Aí o marido faz. Um mês depois, aquilo que a esposa falou acontece. E deu problema. Aí o marido vai lá e chega pra esposa e diz assim, minha esposa, você tinha razão, eu devia ter te ouvido. O que vocês ficam? Vocês ficam felizes, mas vocês ficam felizes porque vocês tinham razão. Então, o ser feliz ou ter razão, ele é muito relativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com crenças que a gente vai colocando na nossa cabeça e não tendo uma percepção. O que nós precisamos entender é que para um relacionamento saudável dar certo, não vai ser sempre a minha opinião e não vai ser sempre a opinião do meu cônjuge. Vai ser importante que eu consiga entrar de comum acordo. Mas a partir do momento que nós tomarmos uma decisão, é muito importante que os dois caminhem juntos. Porque às vezes uma decisão ela é tomada, mas um fica torcendo para que aquilo não dê certo só para ter razão. Então isso também é muito perigoso num relacionamento. Tinha muito mais coisa para falar, mas a hora eu acho que já deu mesmo, né? Oh, meu Deus, a gente está com alguns minutinhos aqui, mas aí, pessoal, vocês estão gostando? Me contem. Eu acho, marido, que tem aí a possibilidade de fazer mais uma live, pelo que o pessoal pediu. Já tem até o tema, né? Inversão de papéis. Você topa fazer mais uma live comigo, Daniel? Topo, podemos marcar. O tema é inversão de papéis? Inversão de papéis. Eu acredito que dá para destrinchar bastante o assunto e a gente trazer aqui várias informações e compartilhar algumas dicas, porque a gente já passou por alguns momentos onde quase aconteceu isso. Então, eu acredito que a gente pode marcar essa próxima live. Maravilha. Vamos marcar, então, uma próxima live aí para falar sobre inversão de papéis. E convide o teu cônjuge.
Se você for vir assistir essa live sobre inversão de papéis, convide o teu cônjuge junto, porque uma outra pessoa falar pode ser diferente. Então, a gente tem um embasamento muito grande dentro da terapia. Eu já tratei muitas pessoas, são mais de 23 mil horas de trabalho com a reflexologia, ajudando pessoas a resolverem conflitos. E no relacionamento, a inversão de papéis tem detonado os casamentos. Então, é algo realmente muito importante que seja olhado. E as pessoas não têm nem ideia da onde é a raiz dessa informação. O grande problema é que para resolver isso, a gente precisa ajudar a pessoa a achar a raiz disso. Nós vamos ter que fazer umas 3 lives para explicar como achar a raiz e resolver a raiz. Eu acredito. Kelly, existe um grande risco de se sentir ofendido mesmo, viu? Existe um grande risco. E é assim mesmo. E nós, homens, temos uma dificuldade muito grande de cair a nossa ficha. Geralmente, a gente não absorve a informação nova logo de cara. Geralmente, leva um tempo para a gente absorver. Deixa eu ficar quietinho aqui que já deu a hora. Não, tá tranquilo, marido. É que o pessoal gostou mesmo. Gente, valeu. Eu amei fazer essa live com você. Eu consegui espremer ele bastante. Olha, tinha muito mais coisa que daria para a gente realmente abordar aqui, porque, enfim, o Daniel tem uma prática muito grande, experiência muito vasta de consultório, e ele tratou muitos casos assim. E eu acredito que o nosso relacionamento também veio sendo nosso laboratório de experiência. A gente foi aprendendo, amadurecendo juntos. Nós construímos a nossa história juntos. Então, é aí que está a beleza, né, do resultado que a gente tem hoje no nosso relacionamento. Mas, respondendo a pergunta, eu pretendo deixar a live salva. Se o Instagram permitir, eu vou deixar salva sim. E aí a Elis colocou aqui, pensa na possibilidade, marido, da gente fazer uma live juntos por semana. Eu ia amar. Eu não sei se eu consigo encaixar isso na minha agenda. Vamos pensar nessa possibilidade. Eu sei que a sua agenda é apertadinha, mas eu amei a ideia da Elis. Gratidão, pessoal. Olha, muita gratidão. Só para a gente, antes de finalizar, antes do Daniel se despedir, vou reforçar o recadinho. Aproveitem o último sorteio da sessão de EFT dessa semana. A gente vai fazer mais para o finalzinho da semana. Então, se você está aqui e ainda não se inscreveu, corre, acessa o link que está na bio, faz a inscrição para a gente poder... quem sabe presentear você com uma sessão. Quem vai atender essa semana é a Aline, tá bom? Olha lá, o pessoal gostou bastante. Muita gratidão pelos votos de felicidade. Gratidão a todos vocês. Gratidão por nos permitir entrar na sua casa. Gratidão por poder compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Tem assuntos que eu fui muito rápido, eu não sei nem se deu para compreender todo o raciocínio, mas a ânsia de querer passar a informação foi muito grande. A esposa que tem bastante prática com a live, né? Eu estou aprendendo ainda, por isso que eu admiro essa mulher, de como ela se desafia. Marido, te amo. Tá acabando o nosso tempo. Beijo, tchau. Fiquem com Deus, beijo. Peraí, vamos fazer um coração para o pessoal fazer uma foto. Faça uma fotinho aqui. Vai dar tempo? Vai dar tempo, podem tirar foto, vai dar tempo. Eu tô contando aqui os minutos. Eu não sei nem fazer o coração na live. Coração aqui, marido, faz o coraçãozinho assim, não tampa seu rosto. Tirem uma foto, depois coloquem no story de você que a gente vai repostar quem fizer a foto aí, tá bom? Pessoal, beijo no coração, gratidão por essa oportunidade.